Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo. Vamos dar início a mais uma live hoje. Vou esperar a galera entrar aí para a gente poder dar início. Estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Né? Quem estiver assistindo aí, eu queria, né, se possível, que me desse um feedback aí do áudio, da imagem, se está tudo certo. Me respondam aí por gentileza. Enquanto isso, a gente aguarda mais uma galerinha entrar aí para a gente dar início. Aos que já estão nos acompanhando, boa noite. Espero que estejam bem. Tudo certo? O áudio está bom? Beleza? Só para lembrar vocês que estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Provavelmente o Instagram vai estar com uma resolução um pouco melhor, né, por conta do celular. Mas a gente vai se entendendo, a gente vai conversando por enquanto. Beleza? Tá chegando mais uma galerinha aí. Sejam bem-vindos. Como vocês podem perceber, cada dia é um cenário diferente. Vocês estão bem pra caramba. Em pleno feriado, muito bom. Fico feliz pela presença de vocês aqui, né? Em meio a tudo que tem acontecido. O áudio está ótimo, que bom. Obrigado pelo feedback. Né? Em meio a tudo que tem acontecido, né, a gente disponibilizar um tempo em pleno feriado, né, para se dedicar aos estudos é fundamental, é fantástico. Né? Como vocês podem perceber, hoje também é uma live diferente, né, em um outro cenário, em um outro contexto. Né? Ontem foi com a professora Carol. Para quem não me conhece, né, eu sou o professor Arthur Cirilo, de Língua Portuguesa e Literatura. Né? Eu dei a primeira aula na semana passada. Né? Para quem não acompanhou, eu comecei, né, com um processo de formação de palavras. Né? E aí a gente vai desenvolvendo ao longo das outras aulas aí o restante do conteúdo, beleza? Bom, já tem uma galerinha chegando aí, boa noite para quem eu não falei ainda, tá? Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando aí, né, de todo o Brasil, lavando as mãos, seguindo as recomendações, é extremamente importante, né? E eu queria frisar mais uma vez, né, que essa fase vai passar, a gente vai ficar bem, vai estar tudo certo, né? E eu fico muito feliz, de verdade, né, em ver que vocês estão interessados, em ver que vocês estão aqui conosco, né? A gente dedica o nosso tempo, não só nós professores, mas vocês também dedicam o tempo de vocês para aprender, né? E isso é muito gratificante, de verdade. Eu fico muito satisfeito, muito feliz por estar aqui em pleno feriado, né? Contribuindo para o aprendizado de vocês. Enfim, se por acaso vocês tiverem algum problema em relação ao áudio ou à resolução, ao vídeo, vocês, por favor, me comuniquem, tá? Eu estou ao vivo em dois lugares ao mesmo tempo, então perdoem aí eu ficar olhando para lá e para cá, mas a gente vai se adaptando, a gente vai conseguir ir até o final, se Deus quiser. Bom, como vocês podem ver, eu não tenho aqui agora um quadro, né, e nem tenho a possibilidade de passar um slide, mas na semana que vem, se Deus quiser, as coisas vão acontecendo, né, vão caminhando, e aí eu envio o material para vocês, a gente vai ter todo um esquema direitinho, tá? Então é o seguinte, hoje eu queria propor um bate-papo para vocês, né? Eu queria que vocês interagissem mais do que nunca comigo, né? Obrigado aí, tá ótimo o áudio, bom, obrigado. Eu queria que vocês interagissem, né, comigo, e eu queria tirar algumas dúvidas. O que vocês gostariam de saber? Se vocês têm alguma dúvida, os conteúdos, os principais conteúdos que caem no Enem, algo do tipo, né? E depois, no outro momento, eu vou querer saber de onde, especificamente do Brasil, vocês estão falando, né? Porque um dos assuntos é justamente o Brasil inteiro, né? Então, vão me dando feedback aí, por favor, de onde vocês estão falando, de onde vocês são. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber, algum conteúdo que vocês tenham dúvida, mais dúvida. Na semana passada, especificamente,
né, um aluno me solicitou que eu desse uma aula específica de interpretação de texto, eu vou fazer isso, né, isso é de suma importância, é extremamente importante, mais do que nunca, que a gente treine, que a gente desenvolva a nossa interpretação, para que a gente não caia, principalmente, né, em questão de fake news, né, e para que a gente não interprete as coisas de uma maneira errônea. Né? E a gente sabe também que o Enem, as 45 questões de língua portuguesa, né, elas vêm cada vez mais trazendo questões de interpretação, né? E a gente tem que ir treinando isso cada vez mais. É uma coisa bem tranquila, né? E assim a gente vai desenvolvendo. E eu vou fazendo isso aos pouquinhos, né? A Laísa, ou Laísa, não sei, ela já disse aqui, professor, tenho dificuldade em crase, se o senhor puder falar um pouco, agradeço. Então, Laísa, hoje, especificamente, né, o que é que acontece? A crase, ela é uma das matérias em que eu preciso de quadro ou de um slide, de um projetor. Né? Então, por se tratar de um assunto um pouco mais delicado, um pouco mais, né, que requer um pouco mais de cuidado, eu vou me dedicar a fazer uma aula específica, né, com quadro, com tudo isso, para que vocês tenham mais facilidade para aprender. Então, eu vou anotar aqui, vou deixar já registrado, crase, né, e a interpretação de texto. A gente tem aí a vitória do Distrito Federal de Brasília, muito bom, fico feliz, né? A Daniele já falou aqui que é de Sete Lagoas, Minas Gerais, show de bola, né? O Rodrigão está assistindo aí, um abraço. E aí já estão chegando algumas perguntas aqui, né? A gente tem aqui a Caroline, Rio Branco, Acre, que maravilha, olha, um abraço para vocês aí, né? E aí tem duas perguntas muito parecidas, né? Sabe me dizer quais as matérias que mais caem no Enem de forma geral, né? Aqui no Facebook e aqui no Instagram também, né? A Caroline perguntou e o Guilherme lá no Facebook. Então, galera, é o seguinte, as matérias que mais costumam cair no Enem, né? Em geral, a gente tem que focar muito, muito mesmo, né, na interpretação de texto. Né? A gente sabe também que é muito complicado, porque são questões muito grandes, né, e que requerem muita atenção, muita leitura, muito cuidado, e muitas vezes a gente não tem esse tempo necessário, esse tempo suficiente para fazer a questão, né, como ela pede. Então, existem algumas técnicas, algumas questões que eu vou falar mais à frente com vocês, para que vocês tenham mais facilidade, né, na interpretação, mais rapidez, mais agilidade, mas é claro que agilidade né, com o compromisso de fazer a questão como ela pede, de maneira correta, né, e por aí vai. A gente tem também as funções da linguagem, é um assunto que eu vou trabalhar com vocês mais para frente também, tá? A função fática, a função referencial, com certeza em algum momento vocês já viram isso, né? Mas a gente vai dar uma reforçada nisso, vai dar uma aprofundada no conteúdo. Os tipos, né, e gêneros textuais são coisas que também caem bastante, né? Então existe aí a diferença, eles estão interligados, mas são diferentes. Né? Os tipos textuais, a gente tem aí os tipos narrativos, injuntivos, argumentativos, né? E a gente tem também os gêneros, né? O receita, uma crônica, um conto, são gêneros textuais que fazem parte de determinados tipos. Né? Além disso, a gente tem também as questões, né, verbais, que não caem necessariamente como a gente aprende na escola, que é a questão de conjugação verbal. A gente nunca vai ver, por exemplo, uma questão no Enem pedindo para se conjugar o verbo, qual é a conjugação, qual é o tempo. Muito dificilmente isso vai acontecer. Né? Em alguns vestibulares específicos isso acontece, mas não é comum. Né? Mas a gente sabe que entender o processo, né, das terminações verbais é uma coisa que ajuda a gente bastante a ter uma noção semântica, ou seja, de sentido, né, para que a gente possa entender o que é que o verbo quer expressar, o que é que aquela sentença, o que é que aquela oração quer expressar. Né? Então, basicamente, esses, né, são os principais conteúdos. E por último, mas não menos importante, inclusive nós falaremos hoje rapidamente sobre isso, né, é a variação linguística. Então, é sobre esse assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho também, de maneira, né, como se fosse um bate-papo. Né? A variação linguística ela é extremamente recorrente. Todos os anos
né, a gente tem aí a variação linguística como tema principal do Enem. Então, é um assunto que não pode ser tratado, né, de maneira superficial, algo que requer um cuidado bem maior, né? E isso com certeza nós faremos. A gente vai fazer bastante atividade, bastante exercício e a gente vai exercitando. Estou vendo a galera falar comigo aí, né? A gente tem aí Rio Branco no Acre, Caeté, Minas Gerais, Amargosa, Bahia, Alegre, Espírito Santo. Que coisa boa, né? Sete Lagoas, Minas Gerais, só terra boa, graças a Deus, desse nosso Brasilzão aí que está lutando com unhas e dentes para a gente vencer, né, esse processo. Bom, o que eu gostaria de falar com vocês hoje é justamente um tema que vai tratar, né, e que diz respeito à região em que vocês estão me assistindo agora. Né? A gente vai falar hoje um pouco, né, não profundamente, né, não com muita riqueza de detalhes, mas vai ser basicamente um bate-papo, né, para que vocês tirem as dúvidas, já para ir sanando, já mais para frente, já vão preparando aí as perguntas, as dúvidas que vocês possam vir a ter, beleza? E aí é o seguinte, o que seria então, né, antes de explicar o que seria a variação linguística, a gente precisa entender, né, o que é língua e linguagem, né, que é algo que diz respeito né, que é inerente ao ser humano, né, a língua e a linguagem. O que seria então, qual seria a principal diferença entre língua e linguagem? Né, a gente tem aí a língua como um sistema de signos, né? Como se fosse uma estrutura organizada, uma organização da estrutura, né? Que é pertinente a alguns grupos, né? Que é pertinente a algumas classes. Por exemplo, a gente tem aí a língua portuguesa, né? A gente tem a língua inglesa, a língua francesa, o espanhol e por aí vai. Então, a língua é esse sistema, né? Que diz respeito a uma determinada parte da população. Beleza? E aí a linguagem, o que seria a linguagem então? A linguagem seria a maneira, a forma como a gente expressa a nossa língua. Né? A gente tem aí a linguagem oral, né? A fala. A gente tem aí a linguagem visual, a gente tem as artes, né? Por exemplo, a pintura, por exemplo, ela é um tipo de linguagem. Né? Então, ela expressa sentimento, ela expressa emoções, ela expressa uma mensagem, na verdade. E aí entra naquela questão de linguagem verbal e não verbal. O semáforo de trânsito, que é uma coisa extremamente simples, é recorrente, ele é um tipo de linguagem. Né? Por quê? Porque ele passa algum tipo de informação, ele passa algum tipo né, de sinal, ele emite alguma mensagem para a gente. Quando a gente vê o sinal vermelho, por exemplo, a gente entende, a gente sabe que a gente não pode, né, que os carros não podem avançar. Né? E aí, o semáforo, por sua vez, ele também, né, faz parte da linguagem, aliás, desculpa. E aí a gente também tem, né, uma diferença crucial entre língua, que é a questão do sistema e da gramática. Né? É uma coisa extremamente importante. Né? A língua, enquanto sistema, seria esse sistema que nós temos, né, do contexto de comunicação. É um conjunto de signos, né, de convenções que nós temos já criados para que, né, para reger, vamos dizer assim, a nossa comunicação. Mas a gente tem também a língua enquanto gramática, né, que é algo que a gente vai ver muito presente na aula de variação linguística, que é a questão da gramática normativa, por exemplo, né, que é um sistema, né, que a gente tem lá, né, todo o conteúdo, toda a forma que a gente precisa aprender, né, e ela dá um certo... Ela é o nosso norte, vamos dizer assim. Né? E é claro também que a gente tem que tratar da questão da língua enquanto algo natural, né? Porque a língua é algo inerente do ser humano. A primeira língua que nós, né, que nós temos, né, a gente adquire a língua lá atrás, né, com a questão da língua materna, a nossa língua materna, a língua portuguesa. Né? A gente já nasce com algumas características específicas, não é? E vem toda essa questão. Dito isso, a gente tem aí então a diferença entre língua e linguagem. Né? Língua é esse sistema, né, de signos, de convenções, e a linguagem é a maneira como a gente se comunica. Né? E aí a gente entra também numa questão das pessoas que não são alfabetizadas, por exemplo.
né? A gente sabe que a gente vai tratar disso mais à frente. Existe uma variação específica que trata justamente, né, que é a variação diafásica, não é? Que é a questão da variação social, em que as pessoas, né, em determinados grupos, elas têm uma determinada fala, uma forma de se comunicar, não é? E outras se comunicam, as pessoas mais escolarizadas, elas têm uma outra maneira de se expressar, uma outra maneira de se comunicar. A gente vai ver isso mais à frente, né? E mesmo aquelas pessoas que não são alfabetizadas, né, que não são escolarizadas, aliás, que não têm esse acesso à educação como outras pessoas têm, elas conseguem seguir, né, um processo, por exemplo, de concordância verbal e nominal, né, mesmo sem ter algum tipo de instrução da academia. A academia que eu me refiro é a escola, né, escola básica no geral. Por que isso acontece? A gente tem uma coisa chamada, né, um sistema instintivo, do nosso instinto de comunicação, mesmo que facilita, que faz com que a gente, mesmo sem determinado conhecimento sobre a língua especificamente, ela possibilita que a gente se comunique, né? Um exemplo clássico disso, né, é a minha avó, que era analfabeta, mas ela se comunicava muito bem. A única coisa que ela não sabia fazer era ler e escrever, mas a comunicação dela, a fala, era perfeita, né? Era do Nordeste, né? A galera do Nordeste aí que está assistindo, um abraço forte para vocês. Tem uma galera de Brasília aí, um abraço também para vocês, né? A gente tem ela instintivamente, ela sabia como se expressar, ela sabia se fazer entender, não é? Mesmo sem ter frequentado escola por muito tempo, né? Então esse é um processo, né, que é instintivo, que é natural, que é inerente ao ser humano. Dito isso, né, o que seria então a variação linguística? A variação linguística, né, é o processo que permite com que a língua se flexibilize, né? É importante a gente frisar também logo de início, né, que a língua ela é viva. Então, se alguém estiver escrevendo, se alguém estiver anotando alguma coisa, digitando, que seja, né, escreve isso aí. A língua ela é viva, né? Ela sofre alterações, ela sofre mudanças constantemente. Ela não é algo sólido, ela não é algo concreto, ela não é algo imutável, né? E é justamente isso que possibilita com que a gente vá se comunicando, né, ao longo do tempo, com a passagem do tempo mesmo, em diversas situações, diversas, né, ocasiões. E a gente tem aí esse processo de variação linguística, né, que existem alguns fatores, alguns fenômenos que facilitam, né, que possibilitam e que geram todo esse processo aí de variação. A primeira variação específica, né, é a variação diafásica, né? Se tiver alguém anotando aí, se por acaso eu estiver falando muito rápido, por favor, me interrompam, né? Pode falar, professor, fala um pouco mais devagar, explica mais devagar que eu não estou entendendo, eu vou, retorno, sem problema algum. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem acrescentar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, tá? Então, o primeiro tipo de variação que a gente vai tratar agora é a variação diafásica, né? Ou variação social. Desculpa. E aí, como é que funciona isso, né? A variação diafásica, ela vai ser de acordo com o contexto, né? Ela também é chamada de variação situacional. Como é que seria isso? A gente tem, né? A gente tem aí, né, a variante, né, a norma padrão, né, e a linguagem coloquial que a gente fala no dia a dia. A gente sabe disso, né? E aí como é que funciona? A língua padrão, né, a norma padrão, aliás, é aquela que a gente aprende, que é ensinado para a gente nas escolas. Né, correto? A conjugação dos verbos, a concordância nominal, a concordância verbal e assim por diante. E aí eu pergunto a vocês, né, e eu peço, por favor, né, que vocês interajam comigo, que vocês me respondam. A língua que a gente aprende na escola, ela é a que a gente exclusivamente utiliza no dia a dia, né? A gente utiliza a mesma língua que a gente aprende, com as concordâncias verbais, nominais, em relação a tudo isso. É a mesma língua que a gente utiliza, né? Vou responder para vocês, vou adiantar o processo, né? A gente sabe que não é a mesma língua que é ensinada. Por quê? Existe uma grande diferença também, né, entre a fala e a escrita. Todo mundo sabe, né, e se não sabe vai ficar sabendo agora, né? Perfeito, a Laísa respondeu aí, não,
Correto, não é a mesma língua. Né? A gente sabe, né, que a Jessie respondeu aí também, perfeito, galera, isso aí. Não, o Johnny também interagiu, muito bom, brigadão, exatamente. E aí a gente sabe, Emily também, isso aí, galera, fico feliz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daniela, show de bola. E aí como é que funciona? Né? A gente sabe que a fala e a escrita são questões completamente diferentes. Né? A gente sabe que a gente não escreve, aliás, a gente sabe que a gente não fala da maneira que a gente escreve. Por quê? Por que isso acontece? Que fenômeno é esse? Né? É muito simples. Quando a gente vai falar, a gente não tem um tempo prévio, né, para corrigir. A gente não tem, por exemplo, a possibilidade do WhatsApp, do Facebook, de uma tecnologia, de apagar o que a gente vai escrever. Né? Então, a fala ela é muito mais espontânea, ela é instantânea, ela sai na hora, né? Ele passa pelo processo lá do cérebro, você pensa e fala e sai, né, pela boca, ou, né, para quem né, deficiente, deficiente auditivo, né, por exemplo, né, usa a Libras. Então é algo muito mais instantâneo do que a escrita. Então ela não tem a possibilidade de você apagar, de você excluir, deletar, nada disso. Então a gente, isso, né, é o processo que torna, que faz com que a língua, que a língua escrita e a língua falada seja bem diferente. Né? Na escrita a gente tem aí a possibilidade, como eu já mencionei para vocês, de apagar, né, de refazer, de pensar duas vezes, você vai lá, digita um texto, e aí você vê, não, isso aqui não tá legal, não tá bom, vamos trocar, né? Essa palavra não ficou boa, então a gente vai trocar no processo, né? Para quem aí pratica redação, por exemplo, esse processo, ele é bem complicado, eu sei bem como funciona, a gente sabe bem como é, né? Esse processo de preparo para a redação, por exemplo, né? E é um sistema, né? É um fator que possibilita com que a gente vá lá, apague, escreva, e aí, não, isso não ficou legal, faz essa troca. Na fala, isso não é possível. Né? A gente sabe também que existem situações, existem gestos que a gente faz na língua falada, né? Que não acontece, que a gente não percebe na língua escrita. Né? Por exemplo, caras e bocas, né, que a gente faz, né, na língua falada, né? Ironias, né? O tom da nossa voz, né? A forma como a gente fala, como a gente se expressa, é algo que tem características, né? Que definem algumas especificidades da língua, né? Que a língua escrita, por exemplo, não possibilita. Então a gente tem aí a norma padrão, né? Que é algo que é ensinado nas escolas, que é muito mais utilizada na escrita do que na fala, né? E a gente tem também a linguagem coloquial, que é uma linguagem muito mais espontânea, é uma linguagem do dia a dia. E aí surge, né, aquela questão: professor, qual é a língua mais importante? Né? Qual seria, então, a forma de se comunicar mais importante? A língua padrão, a norma padrão, ou a linguagem coloquial? E aí tudo é uma questão de conceito, tudo uma questão de especificidade. Como assim, professor? É muito simples. Né? Existe uma coisa chamada contexto situacional, né, que eu até mencionei agora há pouco. Como é que funciona isso? De acordo, né, desde o momento que você está em um ambiente informal com pessoas que você conhece, os familiares, por exemplo, os amigos, né, isso faz com que você tenha um relaxamento maior, né, isso faz com que você tenha esse processo mais natural de fala, uma fala mais espontânea, uma fala mais tranquila, mais leve. Quando você vai, por exemplo, para uma entrevista de emprego, a gente sabe que não é a mesma forma de se comunicar, não é? Se, por exemplo, a gente tem se no nosso ambiente, no nosso contexto familiar, por exemplo, a gente tem o hábito de falar nós vai, nós fez, né? E isso não é possível. Você não vai mandar, por exemplo, um e-mail para o seu chefe, né, escrevendo para o seu coordenador. Eu, por exemplo, não vou chegar para os meus coordenadores e vou dizer: e aí, chefe, beleza? Tranquilo? E aí, parça, como é que tá? Beleza? De boa? Não vou fazer isso. Por quê? Porque existe uma situação comunicacional, né, né, que exige que eu utilize a norma padrão da língua, né? Justamente para me adequar a um determinado contexto, que seria então um e-mail para o meu chefe, por exemplo. Agora, se eu estou na minha casa, é uma linguagem mais relaxada, uma linguagem mais tranquila. Então, é importante, né, que a gente tenha em mente que não existe, né, uma língua, uma forma de se comunicar
mais importante que a outra, não existe uma mais bonita, uma mais feia, porque isso também é uma discussão que está muito presente por aí, não é? A gente sabe que, mas o falar de um determinado lugar é mais bonito que o do outro. Não, não, claro que não. Cada lugar, né, cada região do Brasil tem a sua forma incrível de falar. A gente tem aí mais pessoas aqui falando Nordeste aqui, o Nordeste presente, não é? A Daniele respondeu ali também, o Paulo respondeu, sem dúvida não é a mesma que nós aprendemos na escola, perfeito, né? Então a gente sabe que cada local tem a sua forma de se expressar, a sua forma de falar. E é justamente todo esse processo que eu disse até agora, né, que vai dar origem a certas variações linguísticas, né? Eu fico até um pouco chateado quando eu vi há um tempo atrás, né, uma publicação onde se dizia, né, que, baseado não sei em que e nem onde, né, que o sotaque do carioca teria sido eleito o mais bonito do Brasil. Isso não existe. Por favor, tirem isso da cabeça. Tá? O nordestino ele tem um sotaque lindo, incrível, assim como o paulista tem um sotaque lindo, incrível, como o sulista tem, a galera do Nordeste, do Sul de Minas, né? Todas as variantes, né, como a gente chama, as variantes, né, da língua portuguesa, têm as suas especificidades e funcionam dentro de um determinado contexto. Né? A função da linguagem é se fazer entender, é se comunicar, é passar uma mensagem. Então, se você passa a sua mensagem e o seu interlocutor entende, não é? Tá ótimo, tá perfeito. É justamente para isso que funciona. Né? E aí a gente teve o caso também, eu não sei se foi recente, se foi no ano passado, né, de um médico que humilhou um paciente que era do interior, se eu não me engano foi no Nordeste que isso aconteceu, né, que humilhou justamente porque o paciente utilizou um termo que ele não entendia, né, um termo que eu não sei se foi exatamente o paciente que usou um termo ou se foi o médico que usou um termo, o que também é muito comum, é um tipo de variação. Não é? É o tipo de variação que faz com que só um determinado grupo entenda o que está sendo falado. Né? São as gírias, os jargões. Então, existem termos técnicos, médicos, que só eles entendem, que a gente não vai entender. Então, eu acho que, mais do que nunca, é necessário que a gente tenha um cuidado, que a gente tenha, né, um esforço mútuo, um esforço coletivo, para que o meu interlocutor entenda o que eu estou dizendo. Não adianta eu vir aqui para vocês, não adianta o professor de química, de biologia, de história vir aqui para vocês, né, utilizarem termos técnicos de uma determinada disciplina, se vocês não vão entender, se vocês não vão, né, compreender a mensagem específica. Então é extremamente importante que a gente adapte a nossa forma de se comunicar, né, para que a comunicação em si, né, se faça possível. E aí a Laísa respondeu aqui, e as regiões também têm influência na forma de como as pessoas se comunicam, com certeza, com certeza. Né? Eu, por exemplo, sou carioca, falo aqui do Rio de Janeiro, né, e a gente sabe que eu tenho parentes, inclusive, em João Pessoa, né, uma terra que eu amo de paixão, o Nordeste em si, a Bahia, Sergipe, Pernambuco, a Paraíba, o Ceará, né, Alagoas, eu passei um tempo lá, um mês, né, se eu não me engano, e quando eu voltei cheio de gírias e expressões, né, e um sotaque que não era característico meu, mas foi justamente por quê? Porque eu entrei em um ambiente, eu entrei em um contexto, né, foi o que eu disse agora há pouco, nesse contexto aí situacional, né, em que eu acabei adquirindo essa forma, né, de expressão. Isso foi incrível, é um processo, né, fantástico, né? E aí eu repito, né? Se por acaso algum dia vocês ouvirem, o sotaque do nordestino é feio, não sei o que, e etc., por favor, né? Se vocês tiverem a possibilidade, corrijam, né? Digam que não existe essa possibilidade de um mais bonito, de um mais feio, né? O brasileiro, inclusive, a gente sabe, né, que internacionalmente, dependendo do local, o brasileiro ele é tido como muito exibido, né, muito caloroso, né? E a gente sabe que isso é uma questão cultural nossa. A gente sabe que isso é inerente à nossa cultura brasileira. Os europeus, por exemplo, eles são, né, eles são conhecidos,
né, justamente por uma fala mais contida, por uma relação mais contida, por uma comunicação mais sem toque, uma coisa mais distante. Os orientais, por exemplo, não têm esses hábitos que nós temos de beijinho no rosto, abraço, aperto de mão. Né? Talvez seja por isso que os brasileiros nós estamos, né, sofrendo tanto por conta do coronavírus, que é algo que obriga que a gente tenha um distanciamento bem maior do que a gente gostaria de ter. Né? A Laísa botou aí Oxo, Oxente, bem comum aqui na Bahia. Isso aí, eu voltei cheio desse Oxo, Oxente e mais uma série de coisas. Até o sotaque, né? O S puxado, uma série de coisas que são, né, inerentes lá da variante nordestina. Eu voltei cheio delas, né? Agora a gente vai para uma outra questão, né, que é a questão da variante histórica. Antes de eu ir para a variante histórica, né, para a variação histórica, se tiver ficado alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, algo a acrescentar, por favor, né, me dá a cena aí, faz alguma coisa, a galera do Facebook aí, né? Quem tiver a possibilidade, se a resolução no Facebook não estiver tão boa e tiver a possibilidade, assista pelo Instagram, né? Eu acredito que pelo Instagram seja muito melhor. Né? Então, se você tiver disponibilidade, por favor, migre para o Instagram. Quem não tem a possibilidade, continua aqui com a gente, que é isso que importa. A aula vai continuar gravada. Essa aula vai ser dada mais à frente também. Eu vou passar isso para vocês, né? Com muito mais riqueza de detalhes, com conteúdo, com material, né? Para que vocês não fiquem perdidos, né? E aí, a Thali Gabriele botou: ai, gente, esse trem é muito doido. Tá aí, né? Provavelmente falando lá de Minas Gerais. Né? O ai trem só pode ser da terrinha do pão de queijo, né? Uma terra maravilhosa, uma terra incrível, a qual eu tenho uma paixão específica. Mas vamos lá. Além dessa, né, que eu falei da variação social, né, do grupo social, a gente sabe também que pessoas mais escolarizadas, menos escolarizadas, elas falam de uma determinada forma, né? As pessoas, em relação à condição financeira, também a gente sabe, né, que as pessoas que são de classes mais baixas na sociedade, elas têm também essa questão da fala. E outra coisa extremamente importante, hoje ainda, né, infelizmente, a língua ela é utilizada como, né, um artifício, né, um instrumento de poder. A gente sabe que as pessoas que se comunicam de uma maneira melhor, né, né, em algumas situações, infelizmente, acabam até se aproveitando disso, né, para tirarem algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício. Né, você utiliza lá uma forma de se comunicar específica, uma forma mais difícil, mais complicada, e aí acaba que a pessoa não entende, né, uma outra pessoa não entende absolutamente nada, né, e aí acaba sendo passada para trás. Isso é muito comum, infelizmente, mas é algo que a gente vai tratando, né, com o tempo. Ainda em relação a essa questão social, a gente tem também a variação de gênero, né? Isso é uma questão bem interessante para a gente tratar aqui também, né? Porque aqui a gente tem aí homens e mulheres interagindo com a gente, e aí eu vou lançar uma outra pergunta para vocês. Vocês acham, né, que homens e mulheres falam da mesma forma? Vocês acham que os homens e as mulheres se comunicam, se expressam da mesma forma? Né? Vou dar um tempinho para vocês responderem aí, enquanto isso eu tomo uma aguinha. Né? Vou respondendo enquanto isso, né? Não, a Vitória já respondeu aqui pra gente. Com certeza não. Né? Homens e mulheres não se. A Laísa também respondeu. Homens e mulheres não se comunicam da mesma forma. Né? A gente sabe que. Né? E antes de falar disso também, por favor, é uma outra coisa que precisa ficar muito claro, principalmente, né, nos tempos em que a gente vive. Pelo amor de Deus, uma outra coisa que também não existe, não acontece, não é possível. Não existe, por favor. Né? Ouçam isso, levem isso para o coração de vocês com muito amor e muito afinco. Não existe forma de falar. Por exemplo, porque o homem não fala assim, porque a mulher não fala assim. Não existe isso. Descartem essa possibilidade, por favor. Né? Porque é justamente daí, de uma coisa simples, de uma coisa pequena, né, que surgem, aliás, vários preconceitos. Né? A gente sabe também que existe uma questão de criação. Né? A gente sabe também que nós somos criados,
né, para homem falar de uma determinada maneira e mulher fala de uma determinada maneira. Meninas, né, por exemplo, as meninas aí, as mulheres, né, que estão nos assistindo, né, vão poder me responder também, né? A gente tem, né, uma criação de meninas, né, de mulheres que elas foram educadas comportamentalmente, né, para serem mais silenciosas, né? Eu não sei se isso ainda existe, eu espero que nenhuma de vocês, né, tenha acontecido, mas infelizmente ainda acontece, né? As mulheres, as meninas no geral, enquanto crianças, né, elas são educadas para serem mais silenciosas, para serem mais recatadas. Mulher não fala muito, mulher que fala demais é chato, né? A gente tem essa questão, infelizmente, né, de que homem não, homem pode falar palavrão, por exemplo. Por isso também é extremamente recorrente que a gente perceba, que a gente veja muito mais homens falando palavrões, né, do que as mulheres. E a gente sabe também que o homem que fala palavrão, as pessoas, legal, beleza, ele é homem, né? Agora, a mulher que fala palavrão, não pode, mulher não pode falar palavrão, isso é feio, isso é de baixo nível, né? O que as pessoas vão pensar de você? E isso também entra numa questão de preconceito linguístico, né? Algo que também precisa e deve ser combatido, né? A gente sabe disso. A gente não é criado, homens e mulheres não são criados da mesma maneira. Então, a gente sabe também que homens e mulheres não se comunicam da mesma forma, né? As mulheres, por exemplo, têm lá as suas. Não todas, é claro, eu não estou aqui generalizando nada disso, né? Mas a gente vê uma recorrência muito maior no uso do diminutivo, né, com as mulheres. Fofinha, amorzinho, queridinha, não sei o quê, florzinha, né? Lindinha, e por aí vai. Isso é mais recorrente, né, na linguagem das mulheres do que na dos homens. Então, por favor, não é que o homem não possa falar dessa forma, não é que o homem. Não existe isso. É uma forma mais recorrente nas mulheres do que nos homens, né? A gente sabe também que as mulheres, algumas, né, é muito mais recorrente que o uso de superlativo venha, né, seja direcionado mais para as mulheres. Por exemplo, eu não sei nem se ainda se utiliza esse tipo de expressão, mas a minha mãe falava muito, né, quando algo era muito chique, ela usava chiquérrimo, né, bonitérrimo e por aí vai. E isso é uma fala muito mais recorrente na fala das mulheres, né? A gente sabe na questão, né, em conhecimento empírico, né, como a gente chama, isso é muito mais recorrente, muito mais comum. Homem não, né? E aí a Liza fez um comentário aqui. Na maioria das vezes são criados para serem recatados do lar. Sim, sim, isso é verdade, né? Isso é muito comum, né? E aí automaticamente quando se trata, né, do termo recatado, né? E justamente é um conceito muito antigo, justamente por se tratar de um conceito antigo, né? E por ser direcionado nesse contexto do recatado, as pessoas entendem como silencioso, né? Então as mulheres são muito mais, né? São criadas para serem muito mais calmas, muito mais, né, silenciosas, falar pouco, né? Falar alto é uma coisa que também não é característico da fala da mulher, né? Não é recorrente. As mulheres que falam muito alto, elas são condenadas, são criticadas. Não, fulano é muito alto, faz muito barulho. Agora, o homem não. O homem tem que ser, né? Tem que chegar gritando, batendo e tudo mais, né? Inclusive também na questão de cumprimento com as pessoas, né? Com os amigos, por exemplo. As mulheres têm uma forma mais delicada, né, de se referirem às amigas, né? Sei lá, tipo, amiga sua louca, esse negócio de amiga sua louca é uma parada que também, né, é característico do gênero feminino, é mais recorrente no gênero feminino, né? Os homens não, os homens geralmente eles se cumprimentam, né, de uma maneira um pouco mais, como é que eu posso dizer, de uma maneira um pouco mais grotesca, né, sem ofensas, é claro, em xingamentos, né? É comum. Eu não vou reproduzir aqui os xingamentos, mas vocês com certeza, em cada lugar do Brasil, a gente tem aí esse tipo de recorrência, né? Enfim. E aí, né, além disso, né, dito isso, a gente tem aí, e a questão também, né, do... E aí também a gente tem a questão, exatamente, uma linguagem muito mais, algo muito mais autoritário. E a gente tem também aí a questão, né,
da idade, que também entra nesse contexto. Né? A gente sabe que as expressões que a gente utiliza hoje, por exemplo, né, não são as mesmas expressões, não são as mesmas gírias. Né? Eu acho que alguém aí falou de gíria, se eu não me engano, eu vi passar aqui rapidamente. Né? A gente sabe que existem gírias que já saíram de contexto, já caíram em desuso, vamos dizer assim, né, que eram utilizados pelos nossos avós e avós e hoje em dia não são utilizados mais. No entanto, né, não são utilizados, mas foram substituídos. Então esse é um outro ponto muito interessante para que vocês percebam, né, como a língua é flexível, né, como a língua ela sofre mudanças ao longo do tempo. Né? E aí, por exemplo, se por acaso alguém aí souber, né, alguma gíria que seja específica de alguma região, por favor, compartilhem aí conosco, né? É extremamente interessante. E aí nós temos, por exemplo, algumas perguntas aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguém falou alguma coisa aqui. Se alguém fez alguma pergunta e eu não li, por favor, faça de novo, né? Porque eu posso ter passado batido aqui sem querer. Sabe como é que é, né, galera? Ao vivo é assim, quem sabe faz ao vivo. E aí, como é que acontece? As nossas avós, por exemplo, né? Não sei, talvez mãe, né? As nossas mães, dependendo, elas utilizavam lá pão e broto. Ah, fulano é um pão, fulano é um broto. Né? Hoje em dia não se utiliza, não é mais recorrente que as pessoas utilizem, né, o pão e o broto. Né? É muito mais comum que as pessoas falem gato, gato e tudo mais. Né? E tem também a questão, né, que não existia antigamente, mas hoje existe, que é a questão do crush. Hoje, mais do que nunca, né, a gente tem aí o uso, com certeza alguns de vocês já utilizaram isso. Ah, fulano é minha crush, fulano é meu crush. Isso é uma questão também de variação histórica, né, que a gente chama de variação histórica, ou seja, algo que foi mudando ao longo do tempo. E aí nós temos aqui o Lucas escreveu no Rio os adolescentes usam Mac. Exatamente. A gente tem aí o Mac, e além do Mac, existem outras regiões também que utilizam o CIPA. Algo que eu tive uma certa dificuldade, por exemplo, né, no início, para entender. Ah, não sei o que, professor. Ah, o Arthur, CIPA, a gente vai lá. Eu ficava, pô, CIPA? CIPA? O que significa CIPA? Não entendi. Até que um dia um amigo meu me explicou, né, ele falou, CIPA é tipo, talvez, conforme for e tal, a gente utiliza. E aí a gente tem aí também essa questão do Mac, né, que não é Ministério da Educação. MEC seria tipo, tá MEC, tá de boa, tá beleza. De boa é uma expressão que a gente não utilizava, não existia. Né? Sussa, tá sussa, tá, beleza, sossegado. Né? E tem também um caso bem específico, né, que é a questão de uma palavrinha que a gente utiliza bastante hoje e que não era assim, né, anteriormente. Né? A Daniele fez uma pergunta aqui. Deixa eu só respondê-la aqui rapidinho. Professor, e no caso das gírias, é errado usá-las? Aqui em Minas usamos muito. Então, Daniela, é o seguinte, não é não é errado, não é inadequado, né, a utilização de gírias. A questão toda é o contexto em que você vai estar inserida. Né? Se vocês tiverem um contexto que seja usual a utilização de gírias, se você tiver entre os seus familiares, entre seus amigos, né, em um ambiente mais informal, mais casual, tranquilo. Beleza, a utilização de gíria não é proibida, tá? Não existe nenhuma regra que diga isso. Agora, existe toda uma questão, né, de que, por exemplo, se você for, como eu, né, mencionei, numa entrevista de emprego, por exemplo, você não vai poder utilizar a gíria porque isso não é adequado àquela situação. Né? Mas não há nenhum problema em utilizar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente utilizar MEC, tá sussa, de boa, tranquilo. Não tem nenhum problema você utilizar isso. Tudo vai depender, tudo vai variar, né, no contexto em que você vai estar inserido. Se isso for permitido, se o ambiente for casual, for informal, aliás, né, tranquilo, beleza. Você pode utilizar numa boa, pode continuar com as suas gírias. Eu particularmente, eu adoro gírias, acho incrível, né? Cada lugar específico, né, com a sua gíria diferente. Eu acho isso incrível, é um fenômeno linguístico maravilhoso, né? E eu acho que tem que ser valorizado, sim, né? E aí o Paulo escreveu, aqui no Nordeste tem massa, que é tipo legal, maneiro. Sim, massa, tá massa, tal. No Nordeste eu não sei se ainda tem, mas eu fui há alguns anos,
né? Deve ter pelo menos uns 10 anos aí, eu fui, e eles tinham muito o hábito de falar boy. Ah, chega aí, boy. Tipo, ah, chega aí, menino, chega aí, mano. Aqui a gente usa muito mano, né? E aí, mano, e aí, parça, também tem o parça, parceiro, né? Mas antigamente era meu chapa, por exemplo. Né? Hoje em dia é parça, parceiro. E aí, uma pessoa pão dura é chamada de canguinha. Pô, que legal, eu não sabia dessa. Não sabia dessa, né? Aqui, pessoal, pão duro é pão duro mesmo, avarento, algo do tipo. A gente não tem, não que eu me lembre. Se alguém for do Rio de Janeiro aí e lembrar de alguma gíria que seja utilizada para pão duro, eu não consigo lembrar de nenhuma agora. Mas ainda em relação a esse desenvolvimento, né, da língua, a gente tem aí o famoso você, né, o pronome de tratamento que a gente utiliza usualmente, né? O você, ele não era você, né, há 100 anos atrás, 200 anos atrás. Ele não era dessa maneira, não é? Então, a expressão utilizada era aquela famosa vossa mercê, né? Que depois se tornou vós me ser, não é? Que depois se tornou vossum ser também, né? Que era mais utilizado pelos escravos. Depois se tornou o você, que inclusive hoje, né, não é a última forma, né? A gente sabe que é muito mais comum. A galera de Minas aí que está assistindo, quem for de Minas aí, dá um salve aí, é o famoso ser. Ah, você que sabe. Né? Então, o você já foi substituído pelo ser. Né? O ser é simplesmente, basicamente. Né? As músicas, o sertanejo, por exemplo, e outros gêneros também, eles já adaptam esse você para o ser. Não é? E por que isso acontece? Por uma questão de uso da língua mesmo, por uma questão de economia linguística, por uma questão de facilidade, né? Por uma questão de tornar a língua mais dinâmica, mais rápida, mais instantânea. Então você retira algumas letras, né? Uma sentença específica, uma parte específica, né? E aí você facilita a comunicação. Beleza? Bom, galera, a Laísa botou mais alguma pergunta aqui. Quando as pessoas dizem que as outras vão namorar, eles dizem que vai paquerar. Sim, paquerar também é um termo ainda utilizado aqui. Né? Eu acho que foi até. A gente pode dizer que esse paquerar aí foi substituído pelo ficar. Hoje em dia é muito mais comum que as pessoas falem, vou ficar com fulano. Né? Coisa que antigamente isso também não existia. Não era comum você falar, vou ficar com fulano. Ficar era simplesmente um verbo, né, que determinava, vou ficar aqui, vou ficar com você. Algo mais, né, não tinha o mesmo sentido que tem hoje. Isso também é extremamente interessante. Beleza? Bom, galera, mais alguma pergunta? Ainda faltam alguns tipos de variações. Né? A gente tem aí as variações diatópicas, diastráticas, mas isso aí a gente vai ver com um pouco mais de tempo. Hoje o intuito era mesmo, né, conversar com vocês, escutar vocês, ver aí essa pluralidade incrível das regiões, né, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Norte, né, e interagir com vocês mesmos para tirar alguns estigmas, né, alguns paradigmas que ainda existem em relação à comunicação, a preconceito. A fala de fulano é mais bonita, a fala do carioca é mais bonita, do paulista é mais bonito, né? Fulano fala feio, fulano fala errado. Isso é uma questão muito, muito recorrente, né, que geram consequências drásticas às vezes, né? E o preconceito linguístico ele mata, infelizmente. A gente sabe que pode parecer bobagem, mas não é bobagem. Né? Isso realmente traz consequências bem ruins. Né? Então é importante que a gente mantenha aí a ideia, né, de que nós conversamos hoje, né, que não existe fala mais bonita, não existe fala mais importante, não existe, né, não existe nada disso. Existe língua, existe linguagem. O intuito é a comunicação, o intuito é se comunicar. Se isso acontece, tranquilo, não tem essa de bonito, feio, de mais importante, menos importante. Por favor, não reproduza esse tipo de discurso, né? Porque a gente sabe que isso não leva a lugar nenhum. Beleza? Mais alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Fica aí uns minutinhos para vocês perguntarem alguma coisa.
Um abraço para quem compartilha do meu amor aqui, ó, do mesmo amor que eu. Uma das minhas saudades agora na quarentena é justamente ver o meu Flamengo jogar. Mas, se Deus quiser, em breve a gente vai ter tudo de volta e as coisas vão melhorar. Bom, a Laísa botou aí, bate-papo muito bom, obrigado, fico feliz. Espero de verdade que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né? Nós conversaremos mais vezes. A Vitória colocou aí um monte de coraçãozinho, vermelho e preto, coisa boa, fico feliz, né? Compartilha da mesma paixão que eu, uma paixão imensurável, inexplicável, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Continuem seguindo aí a página do curso, né? Facebook, Instagram. Amanhã às 18 horas vai ter mais uma live, né? Então eu queria agradecer imensamente, né? Como eu já tinha mencionado no início da nossa live, né? O esforço de vocês, né? O compromisso de vocês com o ensino, com o estudo. Né? Porque hoje, por exemplo, é feriado, vocês poderiam estar fazendo N coisas, assistindo série, enfim. Né? Então, vocês estão aqui, a galera do Facebook, a galera do Instagram, vocês estão aqui conosco, né? Nos ouvindo, trocando ideias, aprendendo, adquirindo conhecimento. Então, isso não tem nada que me pague. Né? Isso é o mais importante. Paulo botou aqui, gostei demais do bate-papo. Obrigado, Paulo. Um abraço para você. Saudades, Mengão. Pô, nem fala. Tô aqui, mas em breve, se Deus quiser, vão voltar ao normal. Então, eu aproveito também o finalzinho da live aqui, né, para pedir para vocês continuarem em casa quem puder, tá? Por favor, não coloquem a vida de vocês em risco, né, e nem a dos seus familiares. Vocês são importantes para nós. Vocês ainda têm muito para conquistar. Vocês têm um vestibular aí pela frente, boa parte, né? E a vitória de vocês está muito próxima. Então, fiquem em casa, se mantenham saudáveis, cuidem da mente, né? A Daniele botou aqui, o papo foi bom demais, Lai, tamo junto. Um abraço, Daniele, foi bom demais mesmo, tamo junto, né? Eu, como, obviamente, professor de português e de literatura, eu recomendo imensamente que vocês mantenham, né, o hábito de leitura. Para quem não tem o hábito, né, que inicie, que nunca é tarde. Ah, mas eu não gosto muito de ler, me dá preguiça, me dá cansaço. Então, uma outra dica que eu dou para vocês agora no finalzinho da live é justamente o quê? Se vocês têm dificuldade para leitura, se vocês têm dificuldade de concentração, estabeleçam metas. Eu acho que tudo na nossa vida, né, independente da área, ela funciona muito melhor quando tem meta, quando tem um roteiro. Né? Então, por exemplo, eu tenho preguiça de ler, eu tenho dificuldade para ler. O que vocês vão fazer? Peguem um livro que vocês gostam, né, de um gênero específico, e estipulem, por exemplo, eu vou ler 2 páginas por dia. Pode parecer pouco, mas 2 páginas por dia, né, ao final do mês você vai ter aí 60 páginas lidas. Se você quiser aumentar, vou ler 10 páginas por dia. Você tem aí no final do mês 300 páginas lidas. Né? É praticamente um livro, dependendo, é um livro lido. Então, lendo aos pouquinhos, não acha que isso não vai funcionar, isso não é importante, não é legal, não vai funcionar, não é bacana. Sim, é bacana e funciona. O importante é que vocês mantenham o hábito de leitura. Tá? Porque a gente sabe também que o Enem e diversos outros vestibulares do país, eles são baseados e focados, né, na questão da atualidade. Então, tudo que acontece no nosso contexto é importante. Né? E existe também todo aquele fator de mundo que a gente vai levar para o nosso texto, dependendo do que vai, né, do tema da redação. A Laísa tem uma pergunta. Pode fazer sua pergunta, Laísa? Se mais alguém tiver alguma pergunta, também pode fazer. Tá? Um aluno que não pratica leitura, não sabe fazer uma redação? Então, não existe, não tem essa possibilidade. Né? Fazer uma redação, né, é escrever. Então, se a pessoa for alfabetizada, ela vai saber fazer uma redação. Agora, aproveitando a sua pergunta, que é extremamente pertinente, né, um aluno que não pratica leitura vai ter muito mais dificuldade em fazer uma boa redação. Essa é a grande questão. Né? A questão não é saber fazer uma redação, porque eu posso ir na internet, por exemplo, né, o professor pode me explicar, dizer, olha, a redação tem lá introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução você escreve isso, no desenvolvimento você escreve isso, e na conclusão você escreve isso, como se fosse uma receita pronta. Então, se esse aluno seguir esse modelo,
ele vai conseguir minimamente, né, fazer aí seguir o padrão de redação, mas ele não fará uma boa redação. Né? Então, para você fazer uma boa redação e aí tirar 800, 900, chegar no tão esperado, né, e querido 1000, a gente precisa manter um hábito saudável de leitura, né? A gente precisa escrever. Né? Eu sempre digo que faz uma boa redação quem lê bem e quem escreve bem. Bem no sentido de bastante. Né? Então, o importante é vocês praticarem. E aí eu aproveito mais uma vez e friso. Não importa a quantidade que vocês vão ler ou não. Né? O que importa é que vocês leiam. Ah, eu gosto de ler HQ. Ótimo, perfeito. Ótimo, maravilha. Ah, eu gosto de ler jornal. Gosto de comprar lá o Jornal da Manhã e ler as notícias. Perfeito, ótimo, é leitura. Ah, gosto de ler mangá. Perfeito, ótimo. Gosto de ler a Kéfera. Gosto de ler, sei lá, um youtuber famoso. Ótimo, ótimo. O importante é a prática da leitura. E aí a Laís escreveu aqui, só não vai ter um repertório amplo. Perfeito, exatamente. Né? Se você não lê, você não tem um repertório. Se você não lê, você não sabe, não vai saber desenvolver um determinado tema. Essa é justamente a grande questão. Se você não lê, você não vai ter bagagem intelectual, cultural para fazer uma boa redação. Agora, fazer uma redação você até vai conseguir, mas não vai alcançar lá, com certeza, os 1000 da redação. Beleza? Mais alguma pergunta, galera? Mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia no feriado. Tá? Eu sei que feriado para alguns é sagrado, mas eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Tá? Se Deus quiser, nos veremos em breve. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. A live acho que vai continuar aqui no Facebook. Podem deixar lá que eu respondo, sem problema algum. Anotem aí sugestões, né? De temas que vocês queiram aprender, de alguma coisa que vocês queiram se aprofundar, tá? E aí o Tavi Mota escreveu isso vale virtualmente também, né? Sim, leitura virtual, com certeza. Com certeza. Tem gente que tem mais facilidade, né, de um livro físico e tem gente que tem mais facilidade com leitura em PDF no computador, no tablet. Ótimo, perfeito. Leitura é leitura. Né? O que importa é você praticar. A Vitória escreveu, gostei muito dessa aula de interação, boa noite, fica com Deus. Obrigado, Vitória, também gostei muito, um abraço, saudações rubro-negras, né? E é isso, galera, fiquem com Deus, né? Um grande abraço para vocês, fiquem em casa, se cuidem, cuidem da mente de vocês, se alimentem bem, tá bom? Se Deus quiser, em breve a gente vai poder circular de novo, né? E fazer tudo aquilo que a gente gosta de fazer, tá bom? Um abraço para vocês.